Agora eu vou voltar para a pergunta que eu tinha feito antes dessas outras, que a gente, para não esquecer de perguntar, até porque a outra é bem mais prática de lembrar, do momento que está o agro no Brasil. Então, gente, o agro ele vem sustentando o Brasil há muito tempo, né? E é um segmento, um setor que sustenta o Brasil, mas ele é um dos mais afetados também, seja por coronavírus, que fez que o preço dos insumos, dos maquinários elevasse muito. Verdade. Agora a guerra da Ucrânia contra a Rússia também afetou muito a questão dos fertilizantes, então aumentou muito o preço. Ainda está desequilibrado tudo isso? Tá desequilibrado. A tendência é que demore. Enquanto acabar a guerra e passar um tempo, o negócio vai ficar tumultuado. E é verdade que corre risco de escassez de fertilizante? O estoque não está muito grande? Como que tá isso hoje? Olha, hoje o governo brasileiro ele tem como posso dizer, um setor específico que cuida disso. Departamento de fertilizantes. Podemos nomear assim, que cuida exatamente para que não tenha essa escassez de fertilizantes, né, no Brasil. Então hoje eles exportam muito da Ucrânia, da Rússia. Esses países não estão mais exportando, eles vão buscar com outros países que são fabricantes, né, desses insumos. Entendi. Então, a princípio, a gente não corre riscos, né, de escassez. Mas sim, o risco sempre existe. Então a situação aqui, ela não é crítica, mas também não é confortável. Exatamente. Léo, nesse aspecto que você está comentando, baseado em coronavírus, guerras, todos esses momentos que a gente está passando agora com Selic alta, você sente que o agricultor, de um modo geral, quando você vai analisar o crédito, ele está precisando de mais dinheiro? Antigamente, falava assim, eu ia levar para um pequeno produtor, ele pegava 100 mil reais, por exemplo, para fazer a plantação. Hoje eu estou sentindo que ele tem que pegar 200, 300, porque ele está mais estrangulado ainda. Você começa a se perceber isso? Exatamente. Nos últimos 2, 3 anos tem acontecido esse fenômeno de estar aumentando muito os custos da produção. Hoje, para você plantar 1 hectare de soja, é 5, 6 mil reais. Há 2 anos atrás era 2, 3. Então, duplicou, triplicou o preço dos insumos. E também por causa do coronavírus, da guerra, está faltando muita matéria-prima, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para a fabricação dos equipamentos. Trator, colheitadeira, enfim, todos esses equipamentos que os agricultores necessitam para produzir, para plantar e para colher também, né? Então, se tem falta, o preço vai lá em cima, né? E o que está acontecendo nos últimos 3, 4 anos, o preço está elevando e para diminuir, eu acredito que não vai diminuir tão cedo assim, se não tiver uma intervenção mais rígida do governo, né? Algo mundial que faça com que os preços voltem. Você, como analista de crédito, você fica meio que numa situação meio delicada. Porque fala assim, olha, eu estou sentindo que o agricultor está precisando de mais dinheiro. Ou de uma pessoa física, né, que vai solicitar o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, quando ela precisa de mais dinheiro, ela precisa ter mais garantias que vai honrar com esse pagamento. E essas pessoas conseguem trazer essas garantias para honrar o pagamento dessa dívida que está sendo contraída cada vez maior? Olha, Marcelo, vai muito do segmento em que essa pessoa trabalha, né? Então, hoje o coronavírus ela afetou o mundo inteiro, mas teve alguns segmentos que foram muito afetados. Turismo foi um segmento que foi totalmente afetado, porque ficou 2, 3 anos fechado, né? Então... parte de cultura também. Sim. Cultura, né? Tudo que envolve produtos não essenciais... aglomeração, digamos assim. Isso, que tem essa aglomeração de pessoas, foi afetado de uma maneira mais agressiva, né? Então, para conseguir recuperar, é muito mais difícil. E hoje, na inadimplência, no Brasil, ela está numa crescente mais elevada. A própria inflação já está tendo essa latente tudo, né? Muito forte, né? Porque há 2 anos atrás, a Selic estava 2% ao ano. Hoje já está mais de 13%. E vai subir mais, eu acredito. Eles falam que vai subir mais 0,5% e aí para, mas... eu aposto mais 0,5% na próxima também. Eu também acredito que ela cresça um pouquinho mais e tenta voltar para fechar daqui 2, 3 anos em 8%. Mas a gente sabe que o Brasil é muito instável economicamente e politicamente também. Eu arrisco, cara, que ela para nos 15%. Depois disso começa a baixar. Só aproveitando aqui. Então, tipo, tá falando do agronegócio, né? Que consegue fazer parte das cooperativas de crédito. Aí, no caso do agronegócio, tá mais a serviço da exportação e tudo mais. A agricultura familiar, que é o que realmente é a comida que chega na mesa do brasileiro, ela tem acesso também
ao crédito, eles conseguem buscar, eles conseguem créditos também para as cooperativas? Conseguem. Inclusive, no Brasil, as cooperativas de crédito, elas nasceram do agro, né? Então, hoje, a maioria das cooperativas, elas conseguem atender tanto o produtor rural, indiferente do porte dele, se é agricultura familiar, médio e grande porte, todas as pessoas físicas, diferentes segmentos, e as empresas também, dos mais diversos portes que as empresas têm. Então, sim, hoje as cooperativas de crédito, elas têm cooperativas que são mais voltadas para o pequeno produtor, outras que atendem o pequeno, o médio, e outras que atendem só os grandes. Então, todas as cooperativas de crédito têm linhas, né, disponíveis para todos os segmentos dos associados. E dessas linhas disponíveis, quando ele faz a captação de recurso, o dinheiro tem mais um setor que o dinheiro está mais direcionado, por exemplo, mais para plantações, mais para gado de engorda. Questão de maquinário. Questão de maquinário. Para onde vai mais o dinheiro? Isso vai muito do estado. Certo. Por exemplo, lá do sul, Rio Grande do Sul, de onde que eu vim. Lá é muito soja, milho e produção de carne. Seja de suinocultura, de avicultura, né? Então, lá é mais destinado para esses segmentos. Certo. Né? Hoje, Você falou suinocultura e o quê? suinocultura e avicultura. Avicultura. Isso. Uhum. Então, por exemplo, lá no sul não tem café. E aqui em Minas, café é o... Até sobra. Até sobra. É o que tem aqui em fartura, né? Sim. Então, para cada estado tem... O recurso é mais direcionado para algumas atividades. É a Você diria que aqui em cooperativa ou é Minas o teria mais governo que café? estabelece? Então, tanto as cooperativas de crédito como as instituições privadas, né, seja banco público ou banco privado, a maioria deles tem acesso às linhas de BNDES. Tá? Linhas de BNDES, então, elas são voltadas para investimentos, que é para construção do armazém, compra de maquinários, implantação de algumas lavouras permanentes, né? Então, tem essas linhas que são voltadas para ajudar o agricultor lá na estrutura da sua propriedade. Certo. E tem linhas do governo também que é voltada para produção, que a gente chama dos custeios, né? Seja custeio agrícola, para plantar soja, milho, café, como os custeios pecuários, que é para aquisição de animais, seja para bovinos de corte ou para bovinos de leite também. Entendi. Ô, Léo, Deixa eu só emendar um eu pouquinho. só antes que ia esqueça. perguntar da intermediação, mas pode falar. Manda ver. Não, é que tem a ver com essa pergunta dele. Então Pela faz. resposta. Continua o raciocínio que o meu quebra um pouco. Vocês pegam dinheiro no BNDES ou no governo federal, por exemplo, mas só para intermediar. Isso aí. As taxas, o montante, tudo já está estabelecido pelo BNDES. Vocês vão ser só a ponte entre o BNDES e o agricultor, digamos assim, é isso? Isso aí. Porque hoje, o que acontece? O governo ele não empresta diretamente pro beneficiário final, que seria o nosso agricultor lá. Seja ele agricultor familiar, médio ou grande porte. Então, o governo ele utiliza das instituições financeiras para intermediar esse recurso para a ponta. Mas a questão de prazo, né, o prazo que vai ser operação, questão de taxas, garantias, é tudo estabelecido pelo governo. Então, as cooperativas elas só repassam essas informações e os valores para os associados. Entendi. O que eu ia perguntar, falando em governo, BNDES, me lembrou. Eu queria que você contasse pra gente, até porque eu realmente não sei em detalhes o que é o tão famoso e falado Plano Safra, que tem todo ano. E eu até pergunto isso porque um banco estatal, não recordo qual deles, eu acredito que seja o Banco do Brasil, em plena crise do corona, no começo mesmo, depois de uns 4 meses, assim, acho que coincidiu de uma época de safra, não lembro de qual produto, ou se era mais de uma, e ele estava com a linha de crédito do Plano Safra, aquela loucura por causa de dinheiro no começo, e a linha de crédito num volume altíssimo, acho que era coisa de 200 bilhões só do Banco do Brasil para emprestar. Então eu queria que você explicasse pra gente o que seria o Plano Safra e se... e o volume de que gira em torno disso, porque só do Banco do Brasil, se for só o dele, igual eu vi na propaganda na rede social, já é muito dinheiro. Então, 200 mil, coisa pra caramba. 200 Isso aí. bi é muito dinheiro. o Plano Safra é um plano do governo para subsidiar a agricultura no Brasil, Certo. né? Então, como é que acontece o Plano Safra? O Plano Safra iniciou agora, na última sexta-feira, no dia 1º de julho, e vai até junho do próximo ano. Então, ele não casa o ano civil nosso tradicional do calendário. Ah, tá. Ele inicia em julho. Calendário europeu de Champions League. Exatamente. Isso aí. Inicia em julho e finaliza em junho do próximo ano. Então, Entendi. dentro desses 12 meses, os agricultores podem ir até as instituições financeiras e tomar o seu custeio
e os seus investimentos também. A diferença é fala assim, é subsidiado porque, por exemplo, eu pego 100 mil reais e eu só devolvo 70? Seria isso o subsídio? Ou o subsídio seria, por exemplo, o banco cobra ou a cooperativa cobra 8%, 2% de juros e o governo fala assim, não, eu te pago 1% e a pessoa te paga 1% apenas. Isso aí. Porque quando a gente fala de subsídio, é subsídio dos juros mesmo, né? Pra gente não cobrar hoje de um pequeno produtor a taxa Selic, 13% ao ano, o governo subsidia, né, essas taxas de juros para emprestar 5% pro agricultor lá. É a questão de bancar os juros, né, para não cobrar um valor... Paga o montante principal e um juros menor. Exatamente. É dessa forma que funciona. O governo paga para a cooperativa. Deixa eu pensar. Tipo assim, seria, vamos supor que o juros Selic seria 10%. Vocês fazem a linha de crédito, o juros seria, vamos supor, os 10%. O governo banca os 5%, o agricultor paga a outra metade, é isso? Não funciona dessa maneira. Né? Então é o governo que vai emprestar com valor, uma taxa de juro inferior à inflação que ele tá vivendo. Né? Então é realmente para fomentar, para não travar a economia do agronegócio. Porque não é a cooperativa que está emprestando. Exato. É o governo que está emprestando através da cooperativa. Exatamente. É dessa maneira que funciona. A gente só subsidia o acesso ao recurso financeiro. Léo, vamos imaginar que eu sou um pequeno produtor. Não, eu ia perguntar como é que um pequeno produtor ia conseguir isso aí. Lá. Manda ver. Que Mas depois pode... Não, porque a minha, eu ia perguntar, mas se a cooperativa só faz intermediação, ela não tem lucro nenhum, né, nessa do às vezes uma taxinha. Ou uma pequena taxa? Tem um spread. Né? Para a questão pagar os custos operacionais, tudo, porque tem um trabalho que é envolvido até o associado, né, ou o cliente está recebendo esse recurso. O spread é mínimo, então. O spread é pequeno, né, porque também não visa um lucro gigantesco. 1%, alguma coisa assim? Depende muito da linha de crédito, a finalidade também. Porque se for 200 bilhões, 1% é 2 bilhões, às vezes nem é isso. Né? Às vezes nem é isso. Mas pode ir lá. Eu ia perguntar muito nessa área de, por exemplo, você falou que você faz análise de crédito. Um pequeno produtor, do mesmo modo que a gente fala de criptomoeda, que às vezes está muito inalcançável, para às vezes algum produtor ou pequeno produtor, não que esteja, porque tem muita informação ultimamente, mas como é que ele precisa, assim, para conseguir um crédito? Por exemplo, eu falo assim, eu vou começar a plantar na minha chacrinha. Eu tenho acesso a isso? Preciso ter um CNPJ? Pode ser minha pessoa física? Eu preciso comprovar que eu tenho uma chácara? Preciso comprovar que eu tenho uma plantação lá ao longo de algum tempo? Ou posso falar assim, vou começar agora, me empresta o dinheiro? Tem algum requisito? E piramidando, se não me engano, o BNDES ele libera dinheiro perante a projeto, né? Tem que ser enviado um projeto, isso. Né? Do que vai ser, onde vai ser aplicado o dinheiro, o que vai ser gasto, que maquinário vai ser comprado. Mas o pequeno produtor, vocês dão um suporte para o pequeno produtor apresentar isso, ou para o pequeno produtor tem que chegar pronto? Isso, as cooperativas de crédito, e como os bancos tradicionais também, eles dão todo esse suporte e essa orientação para o acesso ao crédito, né? Então hoje, eu quero fazer um plantio de uma lavoura de café. Então, um dos documentos básicos que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que aquela imóvel rural, ele tem que estar ambientalmente regularizado para estar recebendo essa lavoura. Né? Então, o produtor, seja o imóvel próprio dele ou de terceiros, aquele imóvel ele tem que ter essa documentação para estar recebendo esse benefício, né? Esse custeio ou investimento. Então, além dos projetos, né? Tem o geocrédito, que é um mapa que mostra a geolocalização daquele imóvel. Tem o projeto técnico. E cada instituição, ela solicita... Essas partes do CAR e outros documentos, talvez, não sei se a cooperativa ela ajuda a pessoa a fazer, ou indica um profissional, ou não pode. Como é que funciona normalmente? Na maioria dos estados, a própria Emater, que é o órgão estadual do governo, que auxilia os produtores a fazerem esse cadastro. Tá. Vocês falam assim, você tem que ir lá na Emater, conversa com eles lá, eles te explicam direitinho. Aí. Tem a Emater, tem os escritórios particulares também que fazem essa documentação, que fazem os projetos técnicos, né? Então, muitas vezes, os associados, os clientes, eles já vêm com essa documentação pronta, só entregam e a gente acaba encaminhando o crédito para eles. O pequeno produtor tem esses conhecimentos?
Ou você acha que de repente, não, começa a ter um conhecimento quando a pessoa tem, sei lá, 1 hectare, 10 hectares. Eu tô falando isso, mas eu não tenho noção de área, tá? Então, às vezes... É que o brasileiro costuma medir tudo com campo de futebol. Às vezes... hectare. Quantos campos de Eu lembro futebol que tem a propriedade? meu avô tinha uma chacrinha. E a chacrinha tinha 6 mil metros quadrados. É quantos campos de futebol? Pra mim é mensurável 6 mil metros quadrados. Aí a pessoa fala 1 hectare, ok, aí eu já não sei Não, se eu tô também não falando sei, muito cara. ou pouco. Mas para ter acesso a esse crédito é indiferente da quantidade de área, né? Então, você vai beneficiar 1 hectare, que é o mínimo, tem que ter essa documentação Meu também. avô não tem mais a chacrinha, não. Infelizmente nem está entre nós mais. Mas se ele tivesse aquela chacrinha de 6 mil metros quadrados, ele conseguiria pegar? Se ele tivesse a documentação necessária, Não importa, então. não Tá importa. Porque esse incentivo que o governo dá é pro agricultor gerar renda, né, com esse recurso. E pra Então, ele é até legal, né? Porque em tese esse cara de 6 mil metros vai vender na feira, sei lá, algum lugar assim. até porque, por que eles pedem algumas documentações para comprovar? Pro agricultor não ir lá e plantar numa reserva legal, plantar numa área que é desmatada, né? Então, por isso que eles solicitam essa documentação para que realmente o produtor, né, o agricultor, ele plante numa área específica para isso, né? Pra não correr em crime ambiental. Exatamente, para não correr isso. Na década de... Aproveitar que é bem polêmico. Na década de 90, começo de 2000, teve até hoje eles apelidaram de agroboy. Mas, assim, principalmente na década de 90, quando começou a liberar uns créditos, né, plano real e tudo mais, tinha muita gente, muito fazendeiro, principalmente, que fazia o empréstimo, mas ao invés de investir na própria lavoura, trocava por carro, fazia outras coisas e tudo mais. Como é que você avalia? Hoje está mais sigiloso, não está mais complexo essa prestação de conta para com o banco? Então, hoje o governo, como posso dizer, ele não obriga, mas ele orienta que se eu tomar 100 mil reais num custeio no investimento, que eu tenha 100 mil reais de notas para comprovar que eu realmente utilizei aquele recurso. Se eu peguei 100 mil reais para comprar um trator, eu tenho que ter a nota fiscal que eu comprei esse trator. E a prestação de contas. Tem que ter a prestação de contas, né? Em algumas linhas de investimento, o próprio agricultor ele tem que entregar essa nota na instituição financeira, né, para comprovar que comprou aquele mesmo equipamento que ele fez o financiamento. E tem algumas linhas de custeio que ele não precisa comprovar a nota, mas ele tem que ter a nota lá na propriedade para, se caso houver alguma fiscalização do governo, ele consiga comprovar que ele utilizou esse recurso. Mas sim, a gente sabe que alguns, por expertise, pegam o dinheiro e utilizam em outras finalidades não específicas que ele financiou. Ô, Léo, baseado nisso, aliás, até passar um dado aqui antes. Eu acabei de pesquisar, o Plano Safra 2022-2023 tem um total de 340,88 bilhões de reais disponíveis. É muito dinheiro. Dessa enorme cifra... Mas não sei se é muito. Eu É acredito pouco. eu acredito que chega a meio trilhão de reais daqui no próximo ano. Eu ia falar, é muito dinheiro, mas não sei se é muito. Mas tu sabe que no Plano Safra passado, algumas linhas de BNDES, o Plano Safra abriu em julho. Uhum. Em final de agosto, em setembro, já não tinha mais recurso. Que isso? Ô, louco! Porque o que acontece? Há uns 2 anos atrás, eu comprava um trator a 200 mil reais. Ano passado, para comprar esse mesmo trator, era 350 mil. Ah, tá. A inflação não ajudou. Exato. E tem um agravante que, no caso do agronegócio, é tudo computadorizado. Então, o chip, né, a automação dos equipamentos, o custeio foi lá em cima. Nossa. Caramba. Tá louco. No agro, tudo aumentou assim. Escandalosamente, a questão de recurso, né? Questão de valor. Então, hoje, se eu gastava 5 mil para fazer um hectare, eu tenho que gastar 7, 8 para fazer esse mesmo hectare, né? E muitas vezes o governo ele não equaliza os juros na mesma velocidade que aumenta os preços, né? Então, hoje, esse ano é 300 e poucos bilhões, mas a gente não sabe até que mês esse recurso vai ser suficiente. Se acabar o mês que vem, já era, né? Só que esses 300 e poucos bilhões é para o Brasil inteiro, para todas as instituições financeiras e para todos os agricultores. Né? Nunca dá. Tipo, você falou que é 1º de julho a 30 de junho. Nunca chega em 30 de junho do ano que vem com dinheiro disponível. Para investimentos para o setor agro, é difícil chegar. Chega no final do ano, já esgota as principais linhas. Faz linha de crédito suplementar? Alguma coisa assim, não.
o que o BNDES ele vem fazendo ultimamente? Tem alguma linha lá que não saiu tanto recurso? Ele pega o recurso dessa linha e coloca nas linhas que já esgotaram o recurso. Né? Então, de BNDES, na parte de investimento, é bem comum todos os anos esgotar o recurso. Na parte dos custeios, que é um outro recurso, que é direto do governo federal, leva um tempo maior para ter essa escassez de recurso. Né? Então, para os talvez pequenos produtores acaba mais antes do que para os grandes. Aí vai conforme o apetite dos agricultores, né, para cada ano safra. Ô, Léo, e dessa cifra enorme de dinheiro, agora a gente percebeu que é pouco, mas ainda assim Ainda muito. É um pouco muito, que é mas muito. é pouco. É muito, mas é pouco. Desses valores investidos durante o Plano Safra, ou outros também, o agricultor tem conseguido atingir o resultado proposto pelo crédito que ele captou? O retorno do investimento está mais positivo, mais negativo? Condição climática atrapalhou, tipo essas geadas fora de época que deu? Sabe que isso vai muito do setor. Né? A gente pega investimentos para o setor de carne, por exemplo. Certo. Né? A China é a maior exportador, ela importa muita carne suína do Brasil. Então, hoje o preço da carne suína ela tá um preço bacana. Mas se a China resolve da noite pro dia parar de exportar essa carne do Brasil, o preço também cai. Aí o produtor ele sente no bolso essa desvalorização da sua matéria-prima. Né? E no campo também. Lá no sul, teve muita questão de seca. Né? Então Certo. as pessoas plantaram milho e soja, deu a seca, a planta não nasceu tão bem quanto deveria, não choveu no período certo, também deu uma quebra de safra bastante elevada. Sim. Né? Nos custeios hoje, dependendo do valor que tu faz o custeio, tem um Proagro, que é um seguro do governo. Então, em caso de alguma intempérie climática, esse seguro ele cobre as despesas que esse produtor vai ter com a plantação dele. Então, ele não perde 100% da lavoura. Ele vai ter esses custos que o governo vai acabar bancando para ele. Mas sim, hoje o Brasil ele tem muita questão de mudança climática. Sim. Né? Então, no sul, os últimos anos tem tido muita seca, o que não era comum há 10, 15 anos atrás. Aqui em Minas, há quanto tempo não dava uma geada tão forte quanto deu ano passado? E quantos agricultores de café abandonaram as suas atividades com medo de que viesse outras geadas que afetassem ainda mais? Né? Então, eu sempre digo que quem trabalha no agro é um corajoso, né? Porque falta recurso. 80% da sua plantia não está na sua mão. Exato. Você lança a semente lá na terra. Aí vai depender do clima, da chuva, do sol, para fazer vingar ou não. Ainda, uma praga, né? Exato. Então eu chamo o agro, as pessoas que trabalham no agro são muito corajosas. Essa até parte de tecnologia que você comentou, principalmente na parte não de geada, mas na parte de falta de chuva, de estiagem. Primeiro você precisa ter um rio ou alguma coisa que te permita. Uma fonte de água. Já está tendo uma tecnologia para tentar minimizar essa parte de falta de chuva. Por exemplo, tá criando. Teve a transposição do Rio São Francisco, tem milhões de coisas relacionadas a isso, mas levar a água para este local para não depender da chuva. Ou é muito difícil criar isso? Tem alguns sistemas de irrigação que a gente chama, mas são onde áreas eu podia até falar sistema de irrigação, né? Fiquei falando tanta coisa, não falei sistema de irrigação. Nossa, o que o Marcelo tá querendo dizer? Sistema de irrigação, é isso aí. Ó, quando for abrir o próximo episódio, você fala, agora eu sei falar sistema de irrigação. Isso aí. Em algumas localidades onde tem um rio, que é um rio forte de água, sim, é possível captar essa água e levar até a lavoura. Mas aí tem a questão de documentação, licenças ambientais. Quantidade que pode retirar de água do quantidade que pode extrair também. E essas licenças para extrair água, ela leva um tempo para tirar. E é um investimento alto. Então não é qualquer produtor que consegue ter esse investimento. A gente tem, na realidade, os maiores produtores que conseguem fazer esse investimento. Porque não são investimentos de 50, 100 mil reais. É 500, 1 milhão, conforme a sua propriedade, a sua lavoura, né? Então, é uma tecnologia, mas ela não está disponível para todo mundo. Mas para esse grande, já está começando a ter isso? Sim, está começando. No sul é muito comum, né, ter sistema de irrigação. Até pelo histórico, secas frequentes. Então, o pessoal investe um pouco mais
para não ter uma perca tão significativa nas suas lavouras. Aqui em Minas também é comum o sistema de irrigação ou tá começando? Tem. Sabe que eu andei circulando pela região de Alfenas ali e eu vi alguns sistemas de irrigação. Para café? Ou é outra coisa? Para soja, para milho. Né? O café não tanto que ele não necessita de uma irrigação tão frequente como a soja e o milho. Né? Mas tem. É uma tecnologia que está avançando pelo Brasil também.